Meninas, sejam muito bem-vindas a essa live. Que bom que vocês estão chegando por aqui. Aqui eu tô olhando para vocês e de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, que é para ver o roteiro que eu preparei do que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? E o tema desta live de hoje é o que nossa relação com o dinheiro conta sobre nós. O objetivo dessa live é a gente falar sobre os fatores que estão por trás dos nossos números, né? Quando a gente olha para nossa relação com o dinheiro, para nossa dinâmica financeira, a gente vê números, né? A gente vê, por exemplo, o valor do nosso salário, quanto a gente gasta, o quanto a gente ganha. Então esse é o aspecto, são os números da nossa relação com o dinheiro. Mas existem os aspectos que estão por trás dos números, né? E é sobre eles que a gente vai falar aqui hoje. Esses números da nossa relação com o dinheiro, na verdade, eles são os sintomas, tá? E o que eu quero falar aqui hoje são as causas, né? As raízes, é o que está por trás desses nossos sintomas financeiros. Então, por exemplo, será que a forma de você se relacionar hoje com dinheiro, que pode ser que não te deixe satisfeita essa forma, mas será que o motivo disso é porque você tem preguiça? Será que a culpa é sua? Será que você não tem competência para lidar com dinheiro? Né? Será que é culpa sua, é culpa minha, é culpa nossa? O que ajuda a gente a ter uma relação boa com o dinheiro? Ao contrário, o que atrapalha, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui hoje nessa live, tá certo? Bom, mas antes de eu entrar no assunto aqui da nossa live, eu queria me apresentar para quem tá aqui e ainda não me conhece, tá? Então, prazer, eu sou a Mari Lolato e eu sou especialista em finanças para mulheres. Tanto finanças pessoais quanto finanças para empresas. Ou seja, quando eu falo de finanças pessoais, um slogan que eu criei, uma bandeira que eu levanto muito forte é o seguinte: dinheiro não é tudo na vida, mas dinheiro afeta quase tudo na nossa vida, tá? Ou seja, se a gente tá com problemas financeiros, a gente costuma ter brigas conjugais, às vezes a gente perde o sono. Eu tenho uma cliente que ela falava assim: nossa, Mari, quando eu tô com problema com dinheiro, eu tenho dor de estômago, eu durmo mal, eu não paro de brigar com meu marido. Então, assim, ele afeta várias áreas. Às vezes o problema com dinheiro, ele mina a nossa autoconfiança. Ele impede a gente de sonhar muitas vezes, porque minha relação com o dinheiro agora não tá boa, as coisas não vão bem, então eu acho que eu nunca vou conseguir realizar coisas que eu almejo. Então ele vai impactando muitas camadas, né? E desde as coisas mais óbvias, né? Por exemplo, eu queria comprar isso, eu não tenho dinheiro, ou eu tô devendo no cartão de crédito, eu não consigo dormir, eu não consigo ficar tranquila, eu fico recebendo cobranças recorrentes pelo WhatsApp, no meu telefone. Então, assim, o problema com dinheiro, ele afeta muitas áreas da nossa vida e ele nos afeta de forma muito profunda. E falando agora de finanças para empresas, que é uma área que eu também atuo e que eu amo também, eu sempre digo o seguinte, que dificilmente a gente consegue ter uma empresa lucrativa e sustentável sem uma boa gestão financeira. Tá? Então, o objetivo da gestão financeira para uma empresa é manter essa empresa viva, sustentável e lucrando, tá? Dificilmente, é como se a gestão financeira fosse o coração do negócio. Então, é preciso saber gerir esse recurso que é o dinheiro dentro da nossa empresa, tá bom? Bom, deixa eu olhando aqui pro meu roteiro que eu terminei de preparar hoje aqui para nós. E uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês, muito hoje, tem muito a ver com muitas coisas que eu acredito sobre o dinheiro, tá? E a primeira coisa que eu quero mencionar tem muito a ver com o tema dessa live que eu falei agora há pouco, que é
Os problemas financeiros que qualquer um de nós tenha, ou já teve, ou vá ter, eles são só sintomas, tá? Eles são a ponta do iceberg. Por trás desses sintomas tem muita coisa acontecendo e a gente precisa olhar para essas coisas, para essas causas, né? Para essas raízes, para o que tá originando de fato os nossos problemas financeiros. Então, inclusive, se quem tá aqui me assistindo ao vivo, Érica, seja bem-vinda, Kelly, seja bem-vinda também. Se vocês que estão aqui me assistindo ao vivo, para depois quem estiver assistindo a gravação quiser, comenta aqui que tipo de problema que você está vivenciando financeiramente ou que você já vivenciou. É dificuldade de pagar o cartão de crédito? É não saber quanto ganha? É não saber quanto gasta? É ver que o dinheiro desaparece e não sabe para onde ele foi? É chegar a fatura do cartão de crédito e você não conseguir pagar? É você não conseguir guardar dinheiro? Ou você guarda o dinheiro, mas você deixa ele na poupança ou deixa ele parado na conta corrente porque você não sabe onde investir? Ou você até investe, mas não sabe se é a melhor opção de investimento, né? Enfim, são muitos cenários que vocês que estão aqui me assistindo podem estar passando ou já podem ter passado, do mesmo jeito que é o cenário de muitas das clientes que eu já atendi até hoje, tá? Então, assim, todo esse tipo de situação que eu tô trazendo aqui como exemplo, elas são o que eu chamo de sintomas, de a ponta do iceberg, tá? Então, esse é o primeiro ponto, assim, crucial que eu quero trazer pra gente conversar aqui na live de hoje. E dito isso, é como se ao olhar para nossa relação com o dinheiro, a gente pudesse enxergar dois tipos de dados. Esse que eu mencionei agora, eles são os dados mais objetivos, concretos, que são os dados financeiros. Então, assim, o quanto vem a fatura do cartão de crédito, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, o quanto eu tô poupando, ou o quanto eu quero que faça sobrar dinheiro, né? E esses dados, eles são muito importantes. A gente tem que olhar para eles com certeza, tá? Eu não tô dizendo que a gente tem que ignorá-los, imagina. Um trabalho de um profissional de finanças, como é o meu, tem que levar em consideração todos esses dados. E junto com esses dados mais objetivos e concretos, a gente também tem que olhar para esses outros dados, que são os dados mais subjetivos, que tem a ver com isso que eu mencionei agora, que são as causas, né, as raízes. O que me leva a não conseguir guardar dinheiro? O que me leva a não conseguir cobrar justamente pelo meu trabalho? O que me leva a comprar compulsivamente? O que me leva a querer pagar a conta de uma mesa inteira quando eu estou junto com amigos ou parentes? O que me leva a até guardar o dinheiro mensalmente, mas eu não conseguir fazer o investimento? Então, quando a gente começa a olhar para por que eu ajo assim, por que eu não ajo assado, por que que eu não acredito que eu posso ter dinheiro, por que que eu não consigo criar minha reserva, enfim, quando a gente olha para esses porquês, quando a gente procura as causas, a gente está falando mais desses outros dados, que são os dados subjetivos. E que sim, eles também são igualmente importantes, tão importante quanto os dados objetivos, quanto os dados financeiros. Por quê? Porque os dois tipos de dados, eles estão contando, para mim, por exemplo, profissional da área, estão me contando melhor sobre você. Estão me contando o uso que você faz do dinheiro, qual é o uso, e precisam me contar por que você faz esse uso do seu dinheiro, né? Para me contar os bastidores disso que tá aparecendo. Então a gente precisa olhar para todos esses dois lados. No meu trabalho de finanças, eu sempre olho para esses dois lados, porque essas duas são os dois lados da mesma moeda, são os dois lados seus, meu e de todas as mulheres que vão me desvendar como é o nosso ser financeiro. E quando eu consigo olhar para esses dois lados, eu sei como que eu consigo ajudar mais cada uma de vocês que pede a minha ajuda para melhorar a relação financeira, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria pontuar, assim, nessa live. O segundo ponto, quer dizer, antes de entrar no segundo ponto, eu queria só trazer mais uma questão.
Quantas de vocês já buscaram por ajuda na internet ou livros, enfim, por informações para melhorar a vida financeira e às vezes até conseguiu fazer uma mudança ou outra, mas às vezes não conseguiu fazer todas as mudanças que de fato precisa assim na vida, sabe? Isso é muito comum de acontecer porque às vezes a gente fica somente nesse lado da nossa relação financeira que é olhar só para os números. E esquece de olhar que por trás desses números que a gente está levantando tem uma pessoa. Uma pessoa com medos, com anseios, com dificuldades, com facilidades também, porque para cada uma de nós tem coisas que travam, mas tem outras coisas que fluem, então é importante olhar para isso. Então há por trás de cada desses números uma pessoa, né? Com crenças, com barreiras, com desejos. E a gente precisa ter esse olhar, né, para essa pessoa que traz essa dificuldade com os números. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito aqui no meu trabalho e que eu defendo quando a gente olhar para nossa relação com o dinheiro. Então, quando você estiver olhando para sua relação com o dinheiro, quando você estiver insatisfeita com algum ponto da sua relação, né, da sua situação financeira, tenta olhar por esses dois vieses. Ah, aqui eu faço muito isso e isso. Ah, por que será que eu ajo assim? Como que a minha família lida com isso? Por que eu cheguei nesse ponto? O que eu acho que eu faço que é fácil? O que eu faço que eu acho que é difícil? O que eu queria fazer e não consigo? E o que eu faço e é fácil de eu fazer e eu consigo fazer, sabe? Então, na minha cabeça, a gente só consegue uma transformação financeira, a gente só consegue melhorar a nossa relação com as finanças quando a gente olha para esses dois tipos de dados, quando a gente olha para esse viés, né? Que eu aqui no meu trabalho chamo de parte técnica do dinheiro e parte emocional do dinheiro, tá? E aí, eu queria perguntar, assim, se vocês estiverem dispostas, assim, a me contar aqui na live, ao vivo, ou mesmo aqui nos comentários, o que vocês gostariam que fosse diferente, assim, na vida financeira de vocês, sabe? Tipo, o que hoje não tá legal? O que vocês queriam que fosse de outra forma? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E aí eu já vou falar um outro ponto aqui bem importante. Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Assim, porque dificilmente nenhuma de nós tenha insatisfação financeira, né? Principalmente quem me procura, né? As pessoas que me seguem aqui, quem me manda direct, as minhas clientes, minhas alunas, enfim, elas estão me procurando justamente porque elas estão insatisfeitas com a sua vida financeira. E aí eu queria dizer que se você está enfrentando qualquer tipo de problema financeiro, eu quero pontuar que primeiro a culpa não é sua, porque eu não gosto de usar a palavra culpa, porque a culpa deixa a gente completamente carregada de vergonha e a vergonha paralisa a gente, ela não deixa a gente agir. Então eu acho que isso não é um lugar muito bom pra gente parar. Segundo, porque quando eu digo que não é culpa sua, não é culpa minha, é porque eu quero trazer aqui alguns fatores que dentro do nosso contexto, eles atrapalham a gente ter uma vida saudável financeiramente. E eu já vou falar sobre esses fatores aqui, tá? São fatores tanto externos quanto internos, assim, do funcionamento do nosso cérebro. Mas antes de falar sobre esses fatores, eles têm muito a ver com a gente não se culpabilizar. Olhar para esses fatores ajuda a gente a entender que, de fato, muitas coisas estão contribuindo para a gente ter uma relação ruim com o dinheiro. E daqui a pouco eu já vou falar que não é sobre a gente se entregar e pensar, tudo bem, minha relação com o dinheiro é ruim, então vamos ficar aqui mesmo. Não é para isso. Mas é no sentido, assim, da gente compreender por que isso é difícil, tirar a culpa e a partir daí ir para um outro momento que é de achar soluções, tá? Que também já vou falar aqui mais pra frente aqui nessa live. Então vamos lá, pensando em alguns fatores que atrapalham muito a gente ter uma relação saudável com o dinheiro. A primeira delas é que o contexto no qual a gente está inserida não ajuda a gente em nada sobre isso.
Que contexto, Mari? Do que você está falando? Bom, eu estou falando aqui que a gente está num contexto que a todo momento está incentivando o nosso consumo de maneira completamente desenfreada, né? A gente tem cada vez mais, nós somos cada vez mais bombardeadas por propaganda. Então a gente tem propaganda quando tá andando na rua, quando tá no metrô, quando tá no ônibus, quando tá andando de carro, quando a gente pega o celular, quando a gente tá vendo e-mail, quando a gente tá navegando nas redes sociais, quando a gente... Enfim, todo lugar, offline e online, a gente está sendo bombardeada por propaganda. Então a gente tem esse apelo ao consumo, né? De uma forma assim que nunca existiu antes, né? Isso, como daqui a pouco eu vou explicar melhor, isso aflora muito, instiga muito o nosso cérebro, que tem um modo de funcionamento muito imediatista. Então, quando a gente junta essas duas coisas, né, um contexto que nos bombardeia, junto com um cérebro que tem a tendência justamente de agir de forma imediata, vocês imaginam o que dá isso, né? Isso geralmente ocasiona, de fato, muita compra. E quem não tem esse hábito é porque conseguiu, por algumas estratégias, que eu não vou falar aqui agora, que não cabe nessa live, não ceder a essas tentações, a esses estímulos, tá? Então, sim, há estratégias pra gente não agir de forma instintiva a esses estímulos externos. Outra coisa que hoje torna, assim, muito fácil o consumo, né, e torna difícil a nossa relação com o dinheiro, é essa facilidade de compra, né? Gente, nunca na história da humanidade foi tão fácil fazer compras como hoje em dia. É só vocês pensarem, assim, que pra gente comprar hoje, a gente não precisa ter dinheiro. A gente não precisa ter dinheiro, a gente passa o cartão de crédito, né? E aí depois a gente vê como vai pagar. A gente parcela em boleto. Então, assim, já foi-se o tempo em que era preciso ter dinheiro para fazer compra. Agora não é mais preciso. Embora isso possa parecer uma vantagem, um ponto positivo, se a gente não tem uma inteligência financeira, se a gente não foi educado e não se educa financeiramente, isso pode levar a gente para um buraco sem fim. Como de fato leva muitas pessoas no Brasil e no mundo para um buraco sem fim. Então, essa facilidade de compra pode levar a gente para esse prejuízo muito grande. Outro dificultador, né, da nossa relação saudável é a falta de educação financeira aqui no Brasil, né? E pouquíssimas pessoas da nossa idade tiveram educação financeira. Hoje tem várias iniciativas que são pequenas ainda diante daquilo que a gente precisa, mas há mais iniciativas hoje em dia do que antes, né? Isso é muito bom. Tomara que haja ainda mais iniciativas, porque a gente quase não tem ainda um número expressivo de educação financeira nas escolas. E nas famílias também ainda é muito baixo o número de pessoas que conversam sobre esse tema, né? Infelizmente, no Brasil ainda, dinheiro é muito considerado tabu, né? Então isso dificulta muito com que a gente fale sobre ele. Não só nas famílias esse tema é raro, mas assim, muitos casais casam e sem nem conversar sobre finanças. Amigos que têm intimidade, confiança e conversam sobre outros assuntos, muitas vezes sobre o dinheiro não conversam. Então quer dizer, é como se o tema dinheiro não alcançasse a intimidade, né? Existe a intimidade para outros temas, mas a hora que vai falar ali de dinheiro é como se o dinheiro ficasse de fora. Então, esses pontos que eu mencionei, eles deixam a gente num contexto que dificulta a gente ter uma relação financeira saudável, tá? Dito isso, tem uma outra parte nossa que também dificulta muito essa relação ser saudável. Por isso que agora há pouco eu disse que se sua relação com finanças não é boa, não se culpe, mas procure entender esse contexto, né, que leva a isso. E para num outro momento, após a conscientização, é um momento de buscar ajuda, de procurar mudança, né? Não é só pra gente, vou entender que é difícil e vou ficar aqui nesse lugar. Não é isso que eu tô defendendo, tá? Não tô defendendo isso nem agora e nem nunca, eu nunca defendo isso. Outro aspecto nosso, então, é o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele busca, o papel do nosso cérebro ainda é garantir a nossa sobrevivência. Então ele está preocupado em detectar emergências, imprevistos e agir de forma rápida para garantir que a gente não morra ali, para garantir que a gente permaneça vivo. Então ele está preocupado com aquilo que é imediato.
ele não consegue, é difícil pro cérebro entender assim, eu não vou comprar isso aqui agora que eu tô com muita vontade, porque eu preciso guardar aqui pra minha aposentadoria, que é daqui 30 anos. Eu não estou dizendo que isso seja impossível e que a gente não deva fazer isso. Muito pelo contrário, tá? O meu trabalho é para que a gente consiga. E tem estratégias e técnicas, ferramentas para que a gente consiga isso, né? O que eu estou dizendo é numa forma, assim, natural, que geralmente essa é a forma de funcionamento natural do cérebro, né? E que se a gente não treiná-lo, se a gente não desenvolver determinadas habilidades, a gente vai para esse lugar atendendo a esses ensejos. Então, nosso cérebro ele quer que a gente poupe energia, então ele quer que a gente tome o menor número de decisões possíveis e que as decisões sejam rápidas, justamente para poupar energia. Então, se a gente passa em frente a uma loja que tem uma promoção e que a gente está com vontade de comprar, o mais natural para ele é a gente ir lá e atender esse desejo de forma imediata, porque aquilo soa pra gente como a gente precisando daquilo naquele momento, senão a gente não vai ficar bem. Né? A gente também acaba repetindo os padrões familiares de cada uma de nós, mesmo que esses padrões sejam destrutivos, que eles não sejam saudáveis, porque a nossa tendência do nosso funcionamento emocional é repetir aquilo que a gente sempre aprendeu, é repetir aquilo que a gente está acostumado, aquilo que foi normalizado pra gente, ainda que aquilo não seja bom, tá? E todas nós temos tudo isso que eu tô mencionando aqui. Nenhuma de nós está ilesa, isenta desses aspectos todos que eu estou mencionando. A diferença é que algumas de nós estão mais suscetíveis a alguns desses fatores do que outros, e algumas de nós ou desenvolveram ou podem desenvolver estratégias e habilidades para lidar melhor com esses fatores e com isso ter uma relação mais saudável com o dinheiro, tá? Nossa, gente, eu tô com a impressão de que eu tô falando muito rápido, porque eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizam aqui, por favor? Deixa eu só tomar mais uma água. Além da gente da gente repetir nossos padrões familiares, né, sejam eles positivos ou não, a gente costuma fugir de tudo que é tipo de experiência ruim, né? Então, por exemplo, se a gente vivenciou muitas coisas ruins relacionadas ao dinheiro na nossa família, a gente vai repetir esse padrão também, né? Então, por exemplo, eu cresci num ambiente, é só um exemplo, né? Que os meus pais discutiam muito. Toda vez que aparecia o assunto dinheiro, sempre era carregado de muita acusação e culpa e briga, por exemplo. Eu vou introjetar de que falar sobre dinheiro sempre é ruim e prejudicial e causa conflitos. E se eu quiser fugir de conflitos, eu vou evitar falar sobre isso. Então, a gente herda, né, esses significados que a gente vivenciou quando criança. Mesmo que a gente não tenha consciência deles, eles estão presentes dentro de nós, estão atuando dentro de nós quando a gente para olhar e cuidar desse assunto de dinheiro, tá? Cada uma de nós também tem suas próprias barreiras emocionais, então assim, podem ser barreiras do tipo, eu não mereço ter dinheiro, ou o dinheiro caiu na minha conta, eu não sei o que fazer com aquilo, eu preciso gastar, ou se eu não gastar, eu sinto que eu tô perdendo. Então assim, isso tem a ver com as crenças que cada uma de nós tem, e tem a ver com as barreiras emocionais de cada uma de nós, tá? Que também estão o tempo inteiro atuando nisso que a gente... nas nossas atitudes, né, com dinheiro. E as crenças, elas estão sempre atreladas àquilo que a gente acredita sobre o dinheiro, aquilo que a gente acredita sobre nós. Então, assim, se eu tenho valor, se eu acredito que eu tenho valor e que eu não tenho, ou se eu acredito que para eu ter valor eu preciso ter dinheiro, ou se eu não tenho valor eu não posso ter dinheiro. Então são muitas camadas assim dentro dessa temática também de crenças, né? Então assim, como vocês podem ver, a gente tem todo um contexto que não favorece a gente ter uma relação saudável com o dinheiro. Antes de eu passar para um outro tópico, eu só quero fazer um resumo do que eu falei aqui até agora. Então, eu comecei a live falando que além dos aspectos técnicos, numéricos da nossa relação com o dinheiro, que é o quanto a gente gasta, ganha, poupa, quanto que é nosso cartão de crédito e tudo mais, a gente tem os dados subjetivos da nossa relação com o dinheiro, né? Que são as raízes, as causas, tudo que tá por trás desses sintomas, né? Então eu falei sobre isso. Outra coisa que eu disse é que
não é culpa nossa que a gente não se dê muito bem com as finanças, porque a gente tem alguns fatores que estão prejudicando a nossa relação com o dinheiro, né? Então eu falei do nosso contexto, né, de muito consumo, muita propaganda, muita facilidade de compra, e falei também do outro aspecto que é o nosso cérebro, nossas emoções, nossa criação, que também atrapalham a gente a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, tá? Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Você pediu para participar ao vivo, se der um tempinho eu te chamo aqui quando eu terminar de falar aqui, tá bom? Bom, e aí o terceiro tópico que eu quero falar aqui hoje para vocês é que, mesmo não sendo culpa nossa, porque eu tô explicando aqui, né, que a gente tem muitos fatores que nos levam a estar onde estamos. Eu não gosto de falar o termo culpa, então a gente vai tirar a culpa do nosso vocabulário, mas a gente vai se responsabilizar. Então, quer dizer, não é culpa porque, como eu disse, a culpa nos leva para um lugar de vergonha, que dificulta a gente olhar para a nossa dificuldade e, consequentemente, a cuidar dela. E a gente vai para um lugar de responsabilidade, do tipo, olha, ok, eu tive coisas na minha infância, por exemplo, que não me ajudaram nesse assunto, tem todo um contexto também que me atrapalha, ok, mas o que eu posso fazer a partir de hoje, de agora, para que eu tenha uma relação melhor com o dinheiro, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar aqui agora. E antes de falar sobre esse tema, gente, só uma coisa que eu queria trazer aqui também é que é o seguinte, né? O dinheiro, a gente pode gostar de lidar com ele ou não gostar, mas uma coisa que é fato é que quando a gente se torna adulta, a gente tem que lidar com muitas coisas na nossa vida e nem todas elas são prazerosas. Nem todas elas a gente gosta de lidar com elas, né? Tem coisas que são prazerosas e outras que não são. Então, pra mim, lidar com dinheiro é muito prazeroso. Hoje em dia, aliás, nem sempre foi assim. Mas eu nem é sobre te convencer a gostar do dinheiro, de lidar com dinheiro como eu gosto. Eu não tenho essa pretensão, não é sobre isso. Mas a minha pretensão, a minha intenção é, ainda que você não ache tão prazerosa essa relação, é te incentivar a acreditar que essa relação pode melhorar e que ela deve melhorar. Porque eu não sei qual questão financeira que você está vivenciando hoje, claro, mas eu posso apostar que ela te atrapalha em vários aspectos, né? Que se você não tivesse esses problemas financeiros que você tem hoje, você conseguiria ter mais paz, tranquilidade, satisfação, realização, leveza. Você se sentiria com muito mais propensa a sonhar, a realizar seus sonhos, a se sentir orgulhosa de si mesma. Então, assim, por tudo isso, eu acho que vale, né? Vale olhar e cuidar melhor dessa área, assim, na sua vida. E outra coisa, né, assim, a gente, desde que a gente faz 18 anos ou antes, até quando a gente morre, a gente lida com dinheiro, né? Então, é uma coisa que não tem muito pra onde fugir, né? É como a gente ter que cuidar da nossa saúde. A gente pode gostar mais ou menos de fazer isso. A gente pode gostar ou não de fazer exercício, por exemplo. Mas é algo que quando a gente se torna adulta, ou antes, né? A gente tem uns que tem sorte de aprender isso antes. Eu mesma só fui aprender isso quando adulta. Que quando a gente fica adulta, a gente precisa fazer atividade física, que faz parte da gente ser saudável, da gente ter energia e saúde para cuidar dos nossos filhos, se a gente tiver, né? Eu tenho uma filha, de cuidar da gente, de dar conta das nossas tarefas do dia a dia. Então, assim, é super importante, né? A gente cuidar da nossa vida financeira. Bom, e falando aqui agora do terceiro ponto que eu trouxe pra gente conversar aqui nessa live, que é, eu tô propondo, né, que a gente faça essa mudança, que vocês olhem pra essa área e de fato façam essa mudança, mas que nem sempre essa mudança é uma coisa muito fácil, né, assim, não é muito fácil mudar, porque aqui a gente tá falando de mudar crenças, de mudar hábitos, de mudar comportamentos, de fazer diferente muitas vezes do nosso entorno, de fazer diferente muitas vezes das pessoas que convivem com a gente agora, ou de fazer diferente das pessoas com quem a gente conviveu na infância, que nos trouxeram determinadas referências. Então, assim, gente, não é pouca mudança, é muita coisa, né? É mudar a forma de pensar, é mudar a forma de sentir, é mudar a forma de agir, é mudar a forma de se ver,
é muita mudança, né? Toda cliente que chega pra mim e que faz mentoria comigo, eu nunca trago essa ideia de que é uma coisa rápida e fácil, porque mudança nunca é rápido e fácil. E se eu disser isso, eu vou estar enganando, e eu não quero enganar. Mas também quero dizer que, mesmo que não seja fácil e rápido, uma mudança, ela é possível e é muito gostoso mudar, né? É só você olhar para sua história e se lembrar de alguma mudança que você tenha feito na sua vida e que tenha sido muito boa para você, né? Se vocês até se sentirem à vontade de comentar aqui, ou na live ao vivo, ou na gravação, tipo, qual mudança que você já implementou na sua vida e que foi muito boa? Por exemplo, trocar de área. Você já trocou de área? Eu já troquei, por exemplo, de área. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu já fui bailarina e professora de dança do ventre por muitos anos, e eu amava. E aí eu mudei de área e vim aqui trabalhar com finanças, já faz alguns anos. Mas pode ser que você tenha passado por uma mudança, por exemplo, de estado civil. Você estava solteira e casou. Ou o contrário, você estava casada e se separou. Ou você não tinha filhos e teve filhos, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, então isso nem é uma mudança um tanto recente até na minha vida. Ou, por exemplo, você não fazia atividade física e começou a fazer. Eu tô bem nesse grupo. Ou você comia muito doce e depois você diminuiu. Esse também é meu caso. Há anos atrás, quando eu fazia faculdade, enfim, eu comia muito doce, muito açúcar. E na época que eu fazia faculdade, eu tive do meu lado uma pessoa que ela parou de comer açúcar. E aquilo, eu vi muita mudança nela naquele momento, assim, e aquilo me incentivou muito a tomar essa decisão pra mim. E eu fiquei 1 ano e meio sem comer açúcar. E eu tirei açúcar do suco, do café, de café com leite, de cappuccino. E aí eu comia, quando me dava vontade, eu comia um chocolate, assim, 1 por semana, quando me dava vontade, mas eu nem conseguia comer aquela barra inteira, assim, eu comia metade. Enfim, depois eu acabei voltando a comer doce, como eu como até hoje, mas o meu paladar mudou pra sempre. Essa mudança lá atrás me traz consequências positivas até hoje, porque eu nunca mais consegui comer doce de maneira tão desenfreada e louca como eu comia antigamente. Então foi uma mudança muito significativa pra mim. Enfim, então se você quiser, lembra de alguma mudança que você fez na sua vida e como ela te trouxe benefícios, como ela deve ter sido difícil para você implementar na sua vida e, ao mesmo tempo, como ela deve ter te trazido coisas muito boas, né? Então, assim, mudança não é fácil, ela é um processo, mas ela geralmente traz coisas muito positivas, né? E aí, por que mudar não é uma coisa tão fácil, como eu disse agora há pouco? Porque ela envolve tanto aspectos internos quanto externos, né? E ela envolve, eu falei de alguns aspectos internos aqui, relacionados ao funcionamento do nosso cérebro e também a criação de cada uma de nós, que cada um teve um tipo de criação. Então, de acordo com cada criação, tem algumas coisas que foram como se tivessem sido chips implantados, né, em nós de forma inconsciente, que fazem com que algumas coisas para nós sejam mais difíceis e outras mais fáceis. Mas muita gente também tenta mudanças e não obtém êxito, porque muita gente acredita que para mudar, assim, eu quero mudar isso aqui, então eu vou caçar umas dicas aqui na internet, eu vou pegar umas informações aqui online, daí eu vou conseguir mudar. Eu não sei se esse é o seu caso, mas, embora a gente precise recorrer às informações e elas sejam importantes, elas nem sempre são o suficiente, tá? Porque assim, ó, um exemplo que eu sempre dou. Se bastasse a gente ter informação pra gente conseguir mudar, as pessoas, por exemplo, quase ninguém fumaria, porque todo mundo sabe que fumar faz mal. Ou todo mundo comeria salada, verduras, legumes, porque todo mundo sabe que isso faz bem. Trazendo agora aqui para nossa conversa, né, para o nosso campo de finanças. Eu tenho certeza que você sabe que para a gente ter uma relação saudável com finanças, a gente precisa, um dos fatores, uma das atitudes, né, é a gente gastar menos do que ganha. Eu tenho certeza que você sabe disso, certeza. Tenho certeza que você sabe disso, eu tenho certeza que todas as minhas alunas dos meus cursos, todas as alunas que eu já atendi de mentoria também sabiam disso quando elas chegaram até mim. Mas esse é um ótimo exemplo de que não basta saber para fazer, não basta saber para mudar. Por quê? Porque o mudar envolve a gente olhar para as nossas questões internas, envolve a gente entender o que flui, o que atravanca, envolve a gente entender, olhar para as raízes
as causas, que é o que eu falei no comecinho dessa live hoje, assim. E aí nem sempre é fácil, sozinha e só com informações, olhar para essas questões internas. Ou às vezes a gente até consegue olhar para as nossas questões internas. Mas tá, agora, Mari, que eu sei que quando eu fico nervosa, quando eu fico triste, por exemplo, eu vou lá e desatino a comprar, né? Vamos supor que você chegue a essa conclusão. Mas essa informação, né? Essa informação sobre você mesma, não necessariamente vai levar você a uma mudança também. Porque tá, e aí, o que você faz com essa tristeza quando você tem ela e ela te leva para um consumo desenfreado, né? Por isso que, assim, informação não é o suficiente para mudar. Ela é um componente importante e necessário, mas não o único. E é aqui que eu falo, assim, se vocês também quiserem compartilhar aqui comigo, quais as mudanças que cada uma de vocês já tentou implementar na vida e não conseguiu. Se vocês puderem, quiserem compartilhar comigo, eu vou adorar saber. Então, por exemplo, Mari, já tentei investir para minha aposentadoria. Mari, já tentei fazer um curso de finanças. Mari, já tentei não me endividar mais. Mari, já tentei não entrar mais no cheque especial. Eu já tentei guardar dinheiro. Mari, eu já tentei investir para criar minha reserva. Né? Se você compartilha aqui comigo, assim, quais mudanças que você já tentou fazer sozinha e não conseguiu. Né? E por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente tenta sozinha ou a gente tenta só baseado em informações, é difícil a gente conseguir mudar. E aí a gente acaba tendo dois problemas, né, nesse caso. O primeiro deles é que você fica sem resolver seu problema. E isso por si só é muito ruim. Porque você foi atrás de informações ou você foi tentar sozinha e não conseguiu, quer dizer, o problema persistiu. Isso por si só já é uma consequência muito ruim. Mas somada a ela, geralmente tem uma outra consequência negativa e que honestamente eu considero ela até pior do que a primeira, que é o seguinte, que é você passar a duvidar de você mesma. Sabe quando a gente tenta uma coisa e a gente não consegue? O que fica impresso assim na nossa mente? O que emocionalmente geralmente fica ali marcado? Salvo raras exceções. Geralmente fica marcado assim, eu não nasci pra isso. No nosso caso aqui, né, do nosso tema, eu não posso ter dinheiro, eu não consigo mesmo ter dinheiro, isso não é pra mim. Outras pessoas são sortudas, eu sou azarada. Eu não tenho capacidade, eu sou incompetente, eu não mereço, isso não é pra mim. E isso, assim, eu tenho quase certeza também que todas nós já passamos por esse tipo de pensamento. Seja com dinheiro ou com outras coisas, né? Eu, por exemplo, fiquei muito tempo achando que fazer atividade física não era pra mim, porque eu já tinha tentado muitas vezes e eu não tinha conseguido. Eu também já fiquei achando que ter dinheiro também não era pra mim. Eu já achei que investir não era pra mim. E, gente, agora eu amo investir. Sabe? Eu amo investir, assim, é delicioso, eu sinto um prazer enorme de investir, eu vou criando soluções para ajudar mais ainda as minhas clientes, então assim, quando a gente consegue, né, a mudança, como eu falei agora há pouco, a gente chega em lugares, assim, muito deliciosos, então eu tenho certeza que você que tá aqui me vendo já deve ter tentado mudanças que conseguiu com sucesso e outras mudanças que não conseguiu, né? E essas que você não conseguiu, pode ser que você tenha achado isso que eu tô falando agora, né? Assim, começado a acreditar que isso não é pra você, que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. Isso é muito ruim, né? A gente cair nesse lugar. Eu mesma já achei isso várias vezes com vários assuntos e eu acho que isso é meio universal, assim, com raras exceções. Bom, dito isso, deixa eu só tomar mais uma. Vocês estão tão quietinhas aí, gente, que eu tô assim curiosa pra saber o que vocês estão pensando e achando. Porque vocês estão muito quietinhas aí. Bom, e aí uma coisa que eu queria trazer pra vocês é que justamente porque é difícil conseguir mudar sozinha, que eu queria oferecer minha ajuda pra você que tá aqui me assistindo, sabe? Se você quiser uma ajuda de perto, uma ajuda super personalizada, assim, pra você cuidar das suas finanças, uma ajuda que vai justamente olhar para esses dois tipos de dados, né? Tanto os seus dados numéricos, financeiros, objetivos,
quanto olhar mais para esses dados subjetivos, né? Para te conhecer melhor. Ai, tia, obrigada pelo elogio. Como olhar para esses fatores que são os mais subjetivos, emocionais, comportamentais, né? Eu trabalho muito com esse viés. Então, se você quiser essa ajuda que vai olhar para as suas causas, para suas raízes, para a gente atuar nelas também, pode contar comigo. Eu acabei de abrir as vagas para minha mentoria de finanças pessoais. E nessa minha mentoria, ela é individual, então só vai estar eu e você, eu te ajudando em encontros online, ao vivo, online, onde eu vou te entregar conteúdo, informação e te ajudar com transformação. Eu vou te entregar materiais, eu vou te entregar ferramentas, eu vou te fazer perguntas e te ajudar para conseguir de fato fazer mudanças, né? Saindo do lugar que você tá e indo para o lugar onde você quer estar. Eu vou criar um template personalizado no Notion, que é uma ferramenta assim que eu amo, que eu sou apaixonada. Onde lá vão constar todas as nossas sessões, lá vão constar os materiais que a gente vai olhar juntas, os materiais que eu vou te entregar tanto para você preencher, quanto pra gente fazer todo esse acompanhamento juntas, né? E nessa mentoria eu consigo te ajudar, assim, pegando todos esses pontos que eu trouxe aqui hoje, sabe? Não é só sobre números, é sobre pessoas, é sobre você, é sobre eu te ajudar a entender e resolver o lugar que você tá agora, as causas, né? As raízes do porquê você está onde você está agora. O que nós podemos fazer juntas para que você de fato consiga dar passos e se sentir evoluindo, né? E caminhando rumo a esse lugar que você quer chegar. Então, assim, fica super aqui meu convite para você participar dessa mentoria. Aonde que você consegue saber mais informações da minha mentoria? No link da bio aqui no Instagram. O link já está lá, você pode clicar lá e você vai saber todas as informações de como funciona essa minha mentoria individual, personalizada, tá? E também, se você que está aqui na live ao vivo comigo quiser saber, é só você comentar aqui embaixo a palavra mentoria. Ou se você está assistindo no gravado, você também pode comentar aqui embaixo a palavra mentoria, que automaticamente você vai receber as informações no seu direct. Então lá você vai receber um link da página com todas as informações, contando mais um pouco do meu trabalho, como que eu posso te ajudar, tá? E se você quiser tirar dúvidas comigo, também é só me chamar no direct, que eu te ajudo, tá? Tirando dúvidas de como funciona essa mentoria e tudo mais. Tá bom? Olha, tudo que eu tinha para falar aqui para vocês hoje, que eu tinha preparado, eu acho que eu falei. Mas eu ainda tenho aqui alguns minutinhos. Se por acaso vocês quiserem tirar alguma dúvida aqui comigo, podem perguntar. Ou sobre a mentoria, ou sobre qualquer questão que diga a respeito sobre as finanças, né, pessoais. Que daí eu respondo. Se não, se vocês quiserem depois pode deixar pergunta na gravação, tá? Eu vou deixar a gravação aqui no Instagram, para depois quem quiser ver com calma, ou se você quiser rever, né? Se você já assistiu, mas você quiser rever, eu vou mandar. E fica aqui mais uma vez meu convite, tá bom? Para quem quiser a minha ajuda de forma personalizada, individualizada completamente, eu ajudo, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom estar aqui hoje. Eu adoro fazer lives, preciso até fazer com mais frequência. Espero que tenha feito sentido também as coisas que eu falei aqui, sabe? Que tenha feito de alguma forma você refletir, pensar, se fazer algumas perguntas, que esse era um dos objetivos aqui, trazer à tona essas questões que eu considero tão importantes relacionadas ao dinheiro, tá bom? Espero também que você possa participar da mentoria, porque eu acredito muito nela, já tive resultados muito legais com várias alunas de mentoria que já conseguiram fazer muitas melhorias nas suas vidas. Espero que você também possa ser uma delas, que eu vou adorar muito ajudar você, tá bom? Então é só comentar aqui abaixo mentoria ou clicar no link da bio, que lá tem todas as informações dessa mentoria, que eu acabei de reabrir as vagas, mentoria de finanças pessoais, tá bom? Muito obrigada, meninas e meninos, porque eu vi que alguns meninos apareceram. Um beijo.